Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Sul América Investimentos ajeita papelada para levar fundo imobiliário à bolsa. A Sul América, ela tem um braço de investimentos e está começando a criar um fundo imobiliário e vai tentar fazer abertura de capital na bolsa. Vamos entender algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, por que raios uma seguradora tem um braço de investimentos? Segundo, por que vai focar em fundos imobiliários? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo por que uma operação de seguros tem um braço de investimentos. Para quem já teve aula comigo no General Business Program ou no Strategy Finance Program na parte de Valuation e Corporate Finance, eu explico que seguros têm o que a gente chama de ciclo de conversão de caixa invertido. Ou seja, você recebe o dinheiro das mensalidades dos clientes antes de você, na média, ter que pagar os sinistros. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que toda operação que tem ciclo de conversão de caixa invertido tem um acúmulo de caixa muito grande. O que você tem que fazer para você conseguir aumentar a rentabilidade da sua operação se você tem ciclo de conversão de caixa invertido? É você começar a pegar esse dinheiro e investir ou em novos produtos da própria operação, ou eventualmente investir em produtos financeiros para você aumentar a rentabilidade desse caixa e gerar a segunda linha de receita relevante de uma operação de seguro, que é a receita financeira. Então é basicamente isso que faz a Sul América e todas as outras seguradoras terem um braço de investimentos. E aí isso daqui é interessante por quê? Porque eu mostro na aula de modelos de negócio que, dado que uma das linhas de receita fundamental de uma operação de seguros é a parte de alocação de recursos em produtos financeiros, saiu essa transação aqui no dia 13 de maio de 2019, que muita gente me questionou por que isso estava acontecendo, sem saber esse lado de investimentos de operação de seguros. Então tá aqui, ó, Sul América compra 25% da Orama por 100 milhões de reais. A Orama é uma casa de investimentos. E aí muita gente me questionou na época, falou assim, olha Kaki, mas o que faz a Sul América, uma operação de seguro, saúde, seguro de vida, etc., começar a investir em corretora de investimentos? Não faz sentido nenhum. E aí você entendendo um pouco do modelo de negócio, fala assim, pô, faz todo sentido, porque se você tiver expertise de alocação de recursos, você vai investir esse dinheiro de uma forma melhor, aumentando sua receita financeira. Sem contar que a Orama também tem um monte de corretor e ainda vai conseguir aumentar bastante a distribuição dos seguros para os seus clientes. Então tinha bastante sinergia dentro dessa operação. O que aconteceu com a Sul América? A Sul América ela foi comprada pela Redditor. Isso daqui aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022. Então, a Redditor compra a Sul América e acelera a consolidação no setor de saúde. Qual que foi o racional dessa transação? Bom, basicamente o hospital ele é um negócio que tem uma margem muito alta por ser serviço, mas tem um ciclo de conversão de caixa muito longo que ele demora para receber a sua receita vinda dos planos de saúde. O plano de saúde, por outro lado, é o contrário. Ele tem um ciclo de conversão de caixa invertido que eu já expliquei para vocês, mas ele tem uma margem relativamente apertada. Tem que controlar bastante o índice de sinistralidade para fazer esse negócio ser rentável. Quando você junta plano de saúde com hospital, você começa a alinhar melhor os incentivos entre as duas pontas, porque a receita de um é a despesa do outro, e aí você controla melhor essa operação, você vai ter o melhor dos dois mundos. Você vai ter o ciclo de conversão de caixa invertido do plano de saúde com uma margem alta do hospital. E aí isso vira a melhor combinação que tem, e essa foi a tese de crescimento de várias operações que cresceram bastante nesses últimos tempos na bolsa aqui no Brasil. Então, por exemplo, Hapvida, Notre Dame Intermédica. Tanto é que as duas empresas entraram em fusão. Por quê? Porque elas cresceram bastante nesse mercado de saúde com hospital e plano de saúde verticalizado. A Prevent Senior tem mais ou menos esse mesmo modelo. A Redditor via que se ela não tivesse essa verticalização que os seus principais concorrentes têm, ela não queria conseguir crescer com rentabilidade. Então foi lá e fez a compra da Sul América. Qual foi o ponto? O ponto é que a Redditor agora ela tem uma operação muito complexa para ela integrar. Então a Sul América já é uma operação grande e a Redditor acabou de fazer a abertura de capital, também estava no plano de expansão. Agora ela tem que combinar essas duas operações. Para diminuir um pouco da complexidade, o que a Redditor fez? Ela abriu mão da participação na Orama. Então tá aqui ó, a notícia do dia 2 de outubro de 2023. BTG compra a Orama por 500 milhões de reais. Perfeito. Então foi lá, se desfez do ativo, mas a Sul América continua tendo o ciclo de conversão de caixa invertido e continua tendo o braço de investimentos. Então esse braço de investimentos agora não vai ter mais a Orama como parceiro, mas continua tendo uma atuação muito forte no mercado. Então primeiro, o que a gente quis entender aqui nesse BTC News é porque uma seguradora tem um braço de investimentos. Agora vamos entender
qual que é a estratégia de entrar no mundo dos FIIs? E agora a gente entra na notícia principal, vamos lá? Diante de um cenário mais propício para o mercado de fundos imobiliários, a SulAmérica Investimentos está reunindo a papelada para levar seu único fundo para a Bolsa de Valores no começo de 2024. A casa, que detém 62 bilhões de reais sob gestão, projeta realizar a IPO do seu fundo proprietário, o FII de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no primeiro semestre. Ele conta com cerca de 100 milhões de reais alocados com recursos próprios, sem investimento de terceiros. Você já sabe de onde que vem esse dinheiro, né? Vem do ciclo de conversão de caixa invertido da própria operação de seguros, né? Sem ter um montante fechado, a gestora vê espaço para uma emissão na casa de 200 milhões de reais. A operação, quando ocorrer, marcará a entrada da companhia em um segmento em que ainda não tem forte presença, mas que pode representar uma avenida de crescimento para a casa. Então, uma coisa que é interessante aqui dessa notícia é que ela vai entrar em fundos imobiliários de papel. Tá? Bom, para quem já gosta de investir em fundo imobiliário, sabe que tem os de papel, que são lastreados aí em certificados de recebíveis imobiliários, no caso os CRIs aqui, e tem fundo de tijolo, que é você efetivamente ter operação de real estate ali, aí você recebe os aluguéis, aí você usa os aluguéis ali para pagar a rentabilidade ali para o cotista, né? No caso aqui, eles vão fazer fundo de papel, que tem um risco mais baixo, até porque a operação é de terceiros. E aí eles vão ter toda a visão de alocação de recursos em CRIs diferentes para você ir controlando o risco, para você calibrar a rentabilidade que você vai prometer para o cotista. Interessante isso, então você entra em fundos imobiliários com um risco um pouco mais baixo, porque você que vai fazer a diversificação de títulos emitidos de operações de real estate que existem aí no mercado. Beleza. Bom, por que você vai para fundos imobiliários? É porque o fundo imobiliário está crescendo bastante mesmo com as condições de mercado ruins. Olha aqui, ó. A entrada da SulAmérica Investimentos nos fundos FIIs ocorre após um período de consolidação desta classe de ativos que apresenta forte crescimento desde o começo da década de 2010. Até outubro, o número total de fundos entre listados e não listados somava 896, acima dos 805 registrados ao final de 2022, segundo dados da B3. Então, pessoal, 2023 vocês estão vendo que está sendo um ano difícil. Por quê? A taxa de juros, apesar de ela começar bem alta, ela está com tendência de queda, mas ainda está alta. Beleza, então isso daí já dificulta bastante aí a atratividade de fundos. A outra coisa é que a gente está vendo que o varejo está uma desgraça total em 2023. Então tem muito fundo imobiliário que está sofrendo com vacância ou com calote de cliente, um monte de coisa. E mesmo com esse cenário adverso, a gente já teve um aumento de 805 fundos que tinham no final de 2022 para 896 agora. Então assim, mesmo com condições adversas, tem gente vendo espaço, principalmente com a perspectiva da queda de juros no futuro. SulAmérica não quer ficar para trás. Então, dado que as condições estão ruins, mas tem uma tendência de queda de juros, vamos já alocar o nosso fundo aqui e ganhar expertise nesse tipo de operação. Interessante isso, né? E onde que vai ser o posicionamento? Porque tem fundo pra caramba, né? Qual que vai ser o posicionamento desse fundo que a SulAmérica vai emitir para o mercado? Vamos ver? A escolha por começar seu ingresso no mundo dos FIIs por meio do fundo de CRI ocorreu para aproveitar a expertise da SulAmérica que ela obteve no mundo de crédito privado, em que tem cerca de 18 bilhões de reais de ativos sob gestão. Perfeito, então vai ter um gestor que já tem bastante experiência em crédito privado e vai fazer toda essa análise dos CRIs para conseguir montar o fundo. Interessante. Segundo a Daniela Gamboa, head de crédito privado imobiliário da SulAmérica Investimentos, o FII a ser levantado ao mercado se encaixa na categoria mid-grade, ficando abaixo dos produtos high-grade, aqueles que têm menos risco, que investem em CRIs de empresas consolidadas, com taxas de CDI mais meio. Basicamente o que ela está falando aqui é o seguinte, ó. Vamos segmentar aqui os fundos em 3 categorias, né? Tem aqueles que têm baixo risco, mas também tem baixo retorno, que é esse daqui que ela está falando, o high grade, beleza, tá? Esse aqui, o gestor, ele tem pouco a agregar na parte de gestão. Por quê? Geralmente você pega a crise de empresas AAA e aí risco baixo, rentabilidade baixa também, beleza. Tem os high yields. O que são os high yields? High yields são aqueles que têm um risco altíssimo, mas que têm uma rentabilidade eventualmente alta. Alto risco, alta expectativa de retorno. Perfeito. Esse aqui existe uma expertise muito forte para você conseguir identificar aqueles ativos que estão estressados, mas que vão pagar.
O importante é não dar calote. Perfeito. Esses títulos high yield geralmente exigem uma expertise muito forte, que a gente sabe que a Sul América, a princípio, não tem. Então ela vai ficar no meio termo. Ela nem vai ficar no high grade, que aí não tem tanta influência da gestão do fundo assim, mas também não vai para o high yield, que é onde você precisa ter muita expertise para você escolher os ativos de forma correta, para você não ter calote no fundo. Então ele vai ficar no meio, né, que eles chamam de mid grade. Né? Então entendemos aqui o posicionamento do fundo aqui, segundo o que está dizendo aqui a Daniela Gamboa, que é a head de crédito privado. Interessante. O fundo da Sul América Investimento pretende entregar CDI mais 2,5, CDI mais 3 aos investidores. Entendemos que o gestor acaba adicionando pouco nesse mundo do high grade. Então, a gente tem uma tomada de risco adicional, mas sem ser high yield. Nosso fundo fica no meio do caminho, diz ela. Faz sentido? Acho que é o primeiro fundo que eles vão começar a lançar para o mercado. É sempre bom começar com um risco um pouco mais baixo, e aí você vai ganhando bastante expertise, o mercado vai mudando, a gente tem que ver o que vai acontecer com as taxas de juros em queda. Aí você começa a tomar um pouco mais de risco, mas ela vai ficar ali no meio do caminho. Interessante esse posicionamento, né? A decisão de deixar o IPO para 2024 partiu do cenário adverso para ofertas de novos FIIs este ano, considerando que muitos fundos listados negociaram abaixo da cota patrimonial, um efeito da política monetária mais restritiva. Basicamente foi isso, né? Aumentou muito a taxa de juros e aí a própria cota estava menor do que o valor dos ativos que tinham dentro do fundo, um negócio sensacional. Então isso daqui mostra que o mercado ele não estava muito confiando ali em investir nesse tipo de ativo. Então, para você conseguir fazer uma abertura de capital e captar dinheiro que você tem como objetivo abrindo mão de participação, é sempre melhor você estar em condições melhores, porque aí você consegue múltiplos maiores, consequentemente você pega o mesmo dinheiro com menos abertura de participação para o mercado. Interessante, né? Dados da B3 apontam que o número de ofertas até outubro alcançou 33, enquanto foram registradas 67 operações em 2022. O volume recuou 45% para 11 bilhões. Como a Sul América é conhecida no mercado e tem bastante ativo sob gestão, se tiver uma melhora nas condições de mercado, é certeza absoluta que a Sul América vai conseguir fazer a abertura de capital desse fundo e vai conseguir criar aquela estratégia interessante para conseguir ter uma atuação mais forte nesse segmento que vem crescendo bastante. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um pouco de risco tributário, está mudando bastante legislação de tributação de dividendos, estão discutindo isso na reforma tributária, então tem muita incerteza ainda que precisa ser esclarecida até para todo mundo saber qual é a regra do jogo para conseguir saber qual que é a rentabilidade esperada e aí fazer os investimentos. Vamos ver se em 2024, principalmente no início do ano, além da queda de juros, a gente tem uma clareza melhor de como que vai ser a tributação para diminuir bastante o risco dos investimentos e começar a ter mais aberturas de capital de outros fundos imobiliários para a gente ter mais opção de alocação dos nossos recursos também. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.